Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o estudo de derivadas e nós vamos ver a definição de derivada. Então, presta bastante atenção, que é um raciocínio que vai ser construído aqui e é bom que vocês acompanhem todas as etapas, tá bom? Ó, eu vou fazer essa dedução da equação que define a derivada a partir de um exemplo. Então, aqui a gente tem um gráfico, e esse gráfico mostra o volume da caixa d'água em função do tempo. Então, aqui no eixo horizontal, eu tenho o tempo. O tempo pode ser em segundos, pode ser minutos, pode ser hora. Então, não importa qual que é a unidade de tempo, mas o tempo está na horizontal, é uma variável independente. E o volume é a variável dependente, então está no eixo vertical. Volume pode ser metros cúbicos, pode ser litros. Então, não tem também necessidade de saber qual é a unidade de medida, mas é uma unidade de volume. E essa caixa d'água está sendo preenchida por uma mangueira de vazão variável. Então, a vazão não é constante. Aí, esse é o gráfico, então essa é a cara do gráfico, né? Esse gráfico aqui é uma parábola, essa é a cara do gráfico que mostra o volume. Então, o volume, como não é uma reta, né? Se fosse uma reta, a vazão seria constante. Mas como não é uma reta, é uma curva, então a vazão vai ser variável. E aí está pedindo para determinar a equação que expresse a vazão da mangueira. Então, da análise desse gráfico, a gente vai chegar numa equação que mostra como varia a vazão dessa mangueira, tá? Continuando aqui no próximo slide. O que é vazão? Vazão é velocidade de escoamento de um fluido e ela é dada em unidade de volume por tempo. Tá? Então, vazão é variação de volume por tempo, pela variação de tempo. Tá? E aqui a gente, nesse gráfico, ó, agora a gente vai analisar o gráfico. E analisando o gráfico, a gente vai determinar uma vazão média. Não dá para determinar a vazão aqui ela não é constante, ela não tem um único valor, mas para cada intervalo de tempo ela vai ter um valor diferente, ela varia. Então, eu vou calcular aqui para vocês, vou mostrar como é que calcula uma vazão média, tá? Um valor de vazão médio que representaria esse problema. E aí, como é que eu calculo isso a partir do gráfico? Então, a gente já sabe que vazão é variação de volume no tempo. Então, como é que eu calculo isso no gráfico? Eu vou selecionar dois pontos aqui. Eu vou selecionar o ponto 0 e o ponto 6, né? Em instantes de tempo, né, que eu estou dizendo. E vou traçar uma reta. Quando você traça uma reta, ó, tá vendo que essa reta ela não está representando a curva nesse intervalo? A curva é o que está em azul aqui, ó. A curva é o que está em azul. Ó, a curva é isso aqui. E quando eu quero calcular a vazão média, eu vou marcar dois pontos, o ponto de tempo 0 e o ponto de tempo 6, e vou traçar uma reta. Essa reta, se ela estivesse sobrepondo o gráfico da vazão, aí, perfeito. Eu teria exatamente o valor da vazão quando eu calculasse a inclinação dessa reta. Mas não é isso que eu vou obter. Vou obter um valor médio, uma vazão média. Então, esta reta que está em vermelho, ela vai ter uma inclinação com a horizontal, ela vai formar um ângulo com a horizontal, certo? E a tangente desse ângulo é igual à vazão. Então, a vazão é a inclinação da reta. E a inclinação da reta é a tangente desse ângulo. Ó, aqui eu vou marcando os pontos, a gente tem, apesar de ter os valores aqui, a gente vai fazer de forma genérica, tá? Então, nós temos tempo inicial, que é 0, tempo final, que é 6, que a gente já viu, volume inicial, volume final. E a gente já viu que vazão é variação de volume por tempo,
A variação de volume é a distância vertical entre os dois pontos. E a variação de tempo é a distância horizontal entre os dois pontos. Tá vendo? Então, aqui, ó, forma um triângulo retângulo e forma um triângulo retângulo entre a reta que eu tracei, a distância vertical entre os dois pontos e a distância horizontal entre os dois pontos. Onde a distância vertical vai ser ΔV, ou seja, a variação de volume. Ó, o ponto mais alto é o volume final, o ponto mais baixo é o volume inicial. E o ΔT é a variação de tempo. Tempo final é o último ponto e o tempo inicial é o primeiro ponto. Então, a tangente do ângulo, que é igual à inclinação dessa reta, é a vazão. É o ΔV sobre o ΔT, que é a nossa vazão, tá? É o que a gente quer calcular. Só que aqui a gente obteve um valor médio. Um valor médio de vazão do tempo 0 até o tempo 6. Só que esse valor não está mostrando a realidade, tá? É um valor médio, mas não mostra a realidade. A realidade é que, primeiro, a vazão ela começa num determinado valor e esse valor vai se alterando ao longo do tempo. Mas como é que eu obtenho isso? Como é que eu calculo essa vazão para cada período de tempo, para cada instante de tempo? Como é que eu calculo todos esses valores de vazão que se alternam ao longo de todo o período de tempo que a mangueira permanece aberta? Como é que eu calculo isso? Então, vamos tentar melhorar um pouquinho. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu posso pegar esse intervalo de tempo maior. Então, ó, intervalo de tempo de 0 até 6. Se eu pegar esse intervalo de tempo maior e reduzir ele um pouquinho, ou seja, pegar esse ponto que está aqui, trazer ele um pouquinho para baixo, ou seja, mais próximo do primeiro ponto. Então, são dois pontos. Eu tenho um ponto 1 e um ponto 2. Se eu pegar o ponto 2 e aproximar ele um pouquinho mais do ponto 1, eu vou diminuir o intervalo de tempo, certo? Eu diminuo o intervalo de tempo, muda a inclinação dessa reta e ela fica um pouquinho mais perto da curva. Não vai ficar ainda sobreposta, mas ela vai ficar um pouquinho mais perto da curva. Então, ela vai te dar um valor um pouco mais real da vazão dentro daquele intervalo de tempo. Eu mostro isso no próximo slide, vamos dar uma olhadinha lá. Ó, o que eu disse para vocês no slide anterior é isso aqui, ó. Essa é a situação inicial que a gente tinha, do tempo 0 até o tempo 6. E aí, quando eu aproximo o ponto 2 do ponto 1, então esse daqui é o ponto 2, esse daqui é o ponto 1, quando eu aproximo eles um pouquinho mais, tá vendo que aqui, ó, o espaço que ficou para cima da curva que representa a variação de volume, ele tá um pouquinho menor do que esse espaço aqui, ó. Deixa eu mostrar o apontador aqui, ó. Esse espaço para cima da curva, quando eu aproximei os dois pontos, ele está um pouquinho menor do que nesse outro caso aqui, ó, quando os pontos estão mais distantes. E a reta também, ela deu uma inclinadinha mais para baixo, ou seja, diminuiu um pouquinho o ângulo. Eu tinha esse ângulo θ e agora ele diminuiu um pouco, tá? Ele está um pouquinho menor. Então, quando eu aproximei os dois pontos, eu mudei a inclinação daquela reta que liga o ponto 1 ao ponto 2 e também deixei essa reta um pouco mais próxima da curva, que é a situação real, né, que mostra a variação do volume em função do tempo, tá? Então, aqui só para ler as informações que eu passei, é nítido no gráfico que a vazão é variável e, portanto, há vários valores de vazão ao longo do tempo. Então, a gente tem vários valores diferentes e esses valores a gente chama de valores instantâneos. Risquei sem querer aqui. Para determinarmos a vazão instantânea, ou seja, todos aqueles valorizinhos de vazão ao longo do tempo, a gente tem que reduzir o intervalo de tempo, que foi o que nós fizemos aqui. Tá? Não ficou tão nítido assim a comparação entre os dois gráficos, porque eu reduzi um pouquinho
o primeiro gráfico, né, que já estava sendo mostrado lá na tela anterior, para poder caber aqui e vocês enxergarem melhor esse segundo gráfico, que era o que eu queria discutir nesse slide. Tá? Agora vamos para o próximo slide para a gente continuar. Então, mesmo reduzindo o intervalo de tempo, como vocês viram no gráfico anterior, a vazão não teria um valor real, né? Ainda continuaria sendo uma vazão média. Mas quando isso acontece, ou seja, quando que a vazão vai ter o valor real? Quando você vai ter o valor real de vazão? No limite que aquele intervalo de tempo tender a zero. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu reduzi ainda mais o intervalo de tempo. Então, eu peguei um ponto aqui, por exemplo, ó, o ponto 2 está aqui, o ponto 1 está aqui. Aí, eu já consegui meio que sobrepor a reta na curva. Aí, depois, se eu pegasse aqui de um ponto 2 até um ponto 3, ó, até um ponto 3, eu teria uma outra reta com inclinação diferente, ó, uma outra reta com inclinação diferente. Então, essas várias inclinações de retas, pegar um outro ponto aqui, ó, um ponto 4, pegar o amarelo que não dá para enxergar nada. Ó, pegar esse ponto 4 aqui, eu iria ter uma outra inclinação, tá? Então, se eu tiver várias retas bem pequenininhas, ou seja, com os pontos, os pares ordenados no gráfico bem próximos, eu conseguiria sobrepor a curva. E aí eu precisaria de várias retas com inclinações diferentes. Então, várias retas, ó, uma reta aqui, outra aqui, outra aqui. Então, eu precisaria ter várias retas com inclinações diferentes para conseguir sobrepor toda essa curva. Então, o que seria cada retinha dessa com inclinação diferente? Cada inclinaçãozinha dessa seria um valor específico de vazão. Então, eu teria N valores de vazão aqui, tá? Vários valores de vazão. Por quê? Porque a vazão é variável, como foi dito lá no início do problema. Estão acompanhando aí? Vamos continuar então? Então, no limite que esse intervalo de tempo tender a zero, quanto menor for o intervalo de tempo, quanto menor for esse ΔT, ou seja, quando ele tender a zero, mais perto do valor instantâneo de vazão a gente vai estar. Continuemos no próximo slide. E agora eu vou usar esse gráfico aqui para a gente modificar aquela equação da vazão. Então, nós tínhamos que a vazão era igual o ΔV, variação de volume, sobre ΔT, que é a variação de tempo, certo? Então, e aí eu falei para vocês que a vazão chegaria próximo do valor instantâneo, ou seja, aqueles vários valores de vazão, né? Eu chegaria quando eu reduzisse o intervalo de tempo o máximo possível, ou seja, quando é que eu reduzo ele o máximo possível? Quando esse intervalinho, limite do ΔT, tende a zero. Então, quando o limite do ΔT tender a zero, quanto mais próximos estiverem os pontos 1 e 2, ó, eu estou reduzindo esse intervalo de ΔT. Ó. Era o intervalo maior, reduzi. Se eu aproximar mais ainda o ponto 2 do ponto 1, ó, se eu trouxesse ele para cá, eu ia reduzir mais ainda o ΔT. Então, quanto mais próximo o ponto 2 estiver do ponto 1, mais próximo de zero vai estar o ΔT. Tá? E lembrando aqui, então, que é ΔV sobre ΔT, certo? Beleza, eu acredito que vocês entenderam esse raciocínio. Agora, tudo que eu fiz aqui para vazão, eu vou replicar para uma função genérica. Uma função que serve para vazão, que serve para velocidade,
que serve para qualquer outra coisa, mas uma função genérica, uma função matemática que depois pode ser aplicada em outros problemas de física, de engenharia. Tá? Então, eu vou chegar numa função genérica agora no próximo slide. Ó, a equação anterior nos dá a vazão instantânea, ou seja, os valores reais de vazão para cada instante de tempo. Agora, a gente vai aplicar a mesma coisa numa função genérica. Ó, só falhei uma coisa aqui, continuei com o mesmo gráfico. Só que isso daqui é f de x, aqui em cima, e aqui embaixo é x. É um x qualquer, uma variável independente, e um f de x, que é uma variável dependente. E agora, no lugar do ΔT, eu tenho um ΔX, e no lugar do ΔV, que era a variação de volume, eu tenho um ΔF de x. Tá? É uma variação do f de x que está representando qualquer outra coisa que agora é genérico. Tá? Agora nós não temos. Então, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto que a vazão era limite do ΔT tendendo a zero de ΔV, variação de volume, sobre ΔT, variação de tempo. Se eu levar isso para essa função genérica, eu vou ter o seguinte: variação, aqui vazão era a variação do volume, variação do volume com relação ao tempo. Aqui eu vou ter uma variação do f de x. E essa variação do f de x eu vou chamar de f' de x. Tá? Então, é uma variação. Esse f' de x vai ficar sendo o limite, mas agora o que está variando? O que é meu ΔT? Meu ΔT, na verdade, é ΔX. ΔX tendendo a zero. No lugar da variação de volume, eu vou ter variação da função de x, que está representando qualquer outra coisa. Então, ΔF de x sobre ΔX. Só que para ficar mais fácil de aplicar, o que é ΔF? O que é delta qualquer coisa? O que é variação? O que é variação de volume? Variação de volume é volume final menos o volume inicial. O tempo eu posso deixar como ΔT mesmo, porque ele está tendendo a zero, ele é muito pequenininho, tá? Mas ele seria o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Seria o tempo final menos o tempo inicial. Aqui é a mesma coisa, o ΔX está tendendo a zero, ele é muito pequenininho, então eu não vou mudar nada nele. Tá? O ΔX eu vou deixar ΔX mesmo. Mas agora o ΔF de x, ó, a gente consegue visualizar que tem uma variação, e essa variação vai ser importante na hora que a gente for fazer os cálculos. Tá? Então, o ΔF de x vai ser o quê? Ó? No primeiro ponto, eu tenho um par ordenado. Eu tenho um x, quando eu substituo o x na função, eu tenho um f de x correspondente. E no ponto 2, o que eu tenho no lugar do x? Eu tenho um x final. Só que esse x final, vocês concordam que é o x inicial mais o ΔX, o quanto ele variou? Então, é isso que está sendo representado aqui, ó, o x inicial mais o quanto ele variou. X mais ΔX é a mesma coisa que o x final. É a mesmíssima coisa. E aqui, ao invés de eu escrever, então, f de x final, eu vou escrever f disso aqui, ó, x mais ΔX. É o que está aqui, ó, f de x mais ΔX. Então, se o x fosse zero, se o x for zero, aqui é f de zero. Se aqui o x é 6, então o meu ΔX era o 6, certo? E aqui o x final, então, ficou 0 mais 6. E aqui, ao invés de eu escrever, então, f de 6, eu estou escrevendo f de 0 mais 6, tá? Agora, pode não fazer sentido para vocês,
Tá, mas por que você não escreve logo f de 6 e não f de 0 mais 6? Porque na hora que eu for trabalhar literalmente com as equações, esse x mais ΔX vai ser importante. Por isso que eu estou mantendo dessa maneira, para a gente chegar na equação que mostra a definição de derivada. Então, eu vou trocar só o ΔF de x, tá? Pelo x final, que é esse, ó, desculpa, x não, f de x final menos o f de x inicial. Só vou trocar isso. O ΔX eu não vou trocar pelo x final menos x inicial. Por quê? Porque ele tende a zero, ele é um número muito pequenininho. Então, eu não vou fazer essa troca. Então, eu vou ficar com f' de x, ou seja, a variação do f de x é o limite do ΔX tendendo a zero. O que é ΔF de x? É o x final, que é esse daqui, ó. O que é o f de x final? É f de x mais ΔX. Então, é o f de x mais ΔX. Menos o inicial, que é o f de x. Menos f de x dividido por ΔX. E eu chego na definição de derivada. Essa fórmula é a definição de derivada. Tá? Derivada significa taxa de variação. Vocês viram que a variação do volume é a vazão. A variação da posição do objeto é a velocidade. Então, o f' de x é a variação do f de x. É a variação da função de x. Isso daqui, essa formulazinha bonita aqui, ó, é a definição de derivada. E tudo que eu falei até agora era para chegar exatamente aqui. Então, a definição de derivada. Tá certo? Então, só para gravar, né, os conceitos, a equação obtida, tá? Aquela equaçãozinha que a gente obteve lá no slide anterior, que eu vou escrever aqui de novo, f' de x, limite do ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Essa equaçãozinha linda aqui, ó, é a definição de derivada, ou seja, é a taxa de variação da função f de x. No caso da função expressar o volume, que foi o que a gente viu no exemplo, foi a partir daí que a gente construiu o conceito. Então, no caso da função expressar volume, a derivada é a taxa de variação do volume, que é a vazão. Se a função expressar a posição de um objeto, a taxa de variação da posição é a velocidade. E a fórmula geral é essa daqui que eu acabei de escrever para vocês. Tá certo?